parte da crença nas fake news, por Zap e redes sociais em geral, Fábio, acho que vem justamente de um efeito de espontaneidade que elas produzem. É por isso que essa mídia está tão forte. Acho que o contexto geral disso é uma crise das instituições que o Brasil está vivendo. E que, como quase tudo que a gente está vivendo, remonta a junho de 2013, que foi um primeiro processo assim, de ataque às instituições do Brasil. E, assim, é difícil negar que as instituições do Brasil não passaram por um processo de degradação. De fato, elas mereceram a falta de credibilidade, né? E não só instituições do sistema político, como tudo que tem cara de mais institucional está descredibilizado. Essa é uma das razões, por exemplo, por que a propaganda na TV ficou tão mais fraca do que a propaganda eleitoral, né? Do que no Zap, né? Os candidatos que apostaram em coligação partidária, propaganda de TV, tudo isso está com cara de institucional. Coligação, partido, maquiagem, gravata italiana. Aquelas pessoas tudo que são isso entrevistadas na rua e dizem, eu voto em tal Mas candidato. o jeito de fazer Exatamente. também ficou velho. Você vê na televisão as propagandas e fala, meu Deus, ainda Mas, então, em 2018... mas ainda isso é um fazendo movimento, isso. eu acho que geral. Não é só na política. Você vê isso em propaganda de produtos normais, assim, outros produtos. Você vê que a propaganda hoje em dia tem um investimento muito grande baseado em experiência pessoal. Quer dizer, muitas marcas, em vez de investir aquele caminhão de dinheiro na televisão ou no rádio ou em alguns outros lugares, eles investem muito agora enfim, rede social do Fábio Porchat. Então, o Fábio Porchat, em vez dele falar, bom, compre esse produto que vai te fazer bem, nesse formato que a gente já conhece, a gente pede só para o Fábio Porchat consumir esse produto durante o dia dele, porque ali tem uma cara de experiência, tem uma cara de enfim... Essa pessoa que eu tanto admiro usa esse produto tão... Espontâneo, espontâneo. Mas isso já está sendo regulado nas redes sociais, né? Hoje em dia, para a gente fazer uma propaganda dessa, mostrando, olha, eu bebo a água X, a gente tem que botar o hashtag publi ou o hashtag ad, exatamente por isso, para a pessoa não ser enganada. Né, para não achar que realmente você está fazendo aquilo de maneira espontânea. O que eu acho que tem que acontecer no WhatsApp também. Tem que ser de alguma forma, e eu não sei como, não tenho ideia de como, talvez com a base da lei mesmo, de alguma maneira, você que espalha notícias falsas tem que ser responsabilizado. Não estou falando de uma censura, você não pode falar. Você pode sim falar, mas uma vez que você disseminou uma notícia falsa, você tem que se responsabilizar por aquilo. Mas as pessoas estão tão loucas que as pessoas já estão assim, Folha de São Paulo é fake news. Aí, como é que é? Mas a Folha de São Paulo é fake. Você pode até dizer, a emissora tal é tendenciosa, mas é fake news. Por que está colando, Fábio? De novo, né? Parte da crise institucional geral é a crise da imprensa. A imprensa é uma das instituições que foi completamente esvaziada de credibilidade a partir também de junho de 2013. Você lembra o que aconteceu naquela época? Né? Houve com a emergência das redes sociais no Brasil, as redes sociais elas passaram a funcionar como uma nova mídia. Meio independente. Uma mídia independente, ali, né, circulava-se muito conteúdo, todo mundo falando, e também como o que eu chamo de metamídia. Fazia-se também crítica da mídia tradicional dentro da nova mídia das redes sociais. E, de fato, é muito difícil negar também que não houve processo de manipulação, de deformação, de interpretação por parte da mídia tradicional naquele momento. E isso num momento histórico também em que a mídia tradicional enfrentava uma crise de modelo de negócios. Claro. Por conta das redes sociais. Tudo isso. Porque a mídia alternativa crescia. Porque a mídia alternativa crescia. Você se informa. O modelo de negócio. Então, tudo isso levou a uma crise da imprensa também que facilitou a emergência das redes sociais e a credibilidade maior das redes sociais. É muito curioso pensar, cara, que naquela época a gente vislumbrou esse processo como o surgimento de uma nova mídia constitutivamente mais democrática. Ela não deixou de ser, assim, no lugar de uma mídia de massa, uma massa de mídias.
Né? O processo é constitutivamente mais democrático. Mas aí o que acontece? Junto com o bem feito surge o podre. Então, o que acontece? Como é que num país, né, repleto de analfabetismo funcional, essa passagem de espectadores do Ratinho para ativistas militantes de celular na mão, ela não tem como dar certo. Então, essa suposta democratização de meio de massa virou, na verdade, surgiu a mídia mais supostamente democrática, se tornou a mídia mais propensa à manipulação que jamais houve. Muitos dentre nós que criticávamos a imprensa tradicional, eu inclusive, hoje estamos com saudade de editoriais conservadoras em grandes jornais. Mas é uma coisa muito doida que está acontecendo, e acho que muito disso que o Bosco estava falando. Quando você rebate uma fake news, não é, isso é mentira. Olha, porque tem essa matéria aqui. A pessoa fala, mas tem que ver se essa matéria é verdade. A verdade está virando fake news. Tem que ver se essa matéria é real ou ela é tendenciosa. Eu falei, peraí, você prefere acreditar na mentira do que numa matéria que foi feito um estudo, porque talvez seja... Acho que isso tem a ver com o meio onde está circulando a informação. O Zap tem mais credibilidade hoje do que a imprensa tradicional. Claro, porque ela vem com a chancela de um amigo. Estabeleceu-se uma mentalidade, mais do que isso, um sentimento anti-institucional no Brasil. Eu acho que tem uma característica do nosso tempo, do agora, que é o seguinte: durante muito tempo teve uma ultravalorização da distância, uma ultravalorização da exclusão, e as grandes instituições, na sua distância, representavam a verdade porque elas matavam qualquer espécie de contraponto. No tempo do analógico, você precisava de, no mínimo, 30 dias para ter um direito de resposta num veículo que falasse uma mentira sobre você, tá ligado? E o WhatsApp, as mídias sociais, ela tem essa resposta instantânea e essa sensação de proximidade aonde o consumidor da informação, como isso foi enviado pelo João, ele pega a relação que ele tem com o João, a credibilidade que ele tem na palavra do João, interpreta aquilo como verdade e passa para o Fábio também. E dessa, né, a viralização da informação, ela automaticamente faz com que as pessoas interpretem aquilo como um tipo de verdade, porque se todo mundo está falando sobre isso aqui, todas essas pessoas estão se comprometendo com essa informação, provavelmente isso aqui deve ter algum fundamento. Onde tem fumaça, tem fogo. Junta isso com uma cultura de teorias da conspiração que a gente alimenta muito bem e com essa parada que você falou, que eu concordo em absoluto, que é: houve também uma irresponsabilidade da mídia hegemônica no Brasil quando ela distorceu, foi tendenciosa, com um tipo de informação que privilegiava esse campo e prejudicava esse, sem ser realmente democrática. E aí, nesse momento, ninguém se posicionou sobre o fato dessa informação distorcida, mentirosa, descabida, bizarra, tá ferindo a forma como o mundo consome a informação. E aí, no momento em que essa informação distorcida, ou até mesmo real, é colocada na mesa, mas prejudica esse campo que historicamente não era prejudicado, aí nesse momento as pessoas falam: todo mundo sabe que esse veículo mente, né? Porque a gente lembra das histórias que eles fez. E o Emicida tem razão, o Brasil está colhendo tudo o que plantou. Tudo isso que está acontecendo foi o Brasil que plantou. Cada uma das instituições e para-instituições, tanto do sistema político quanto de outros poderes. Cada uma delas que se degenerou, perdeu a credibilidade da população e agora o que está sendo colhido é o lixo desse processo. Porque o Brasil tem uma atração irresistível para o lixo. O Brasil não pode ver um lixo que sai correndo para chafurdar, porque são décadas e séculos de um processo histórico completamente depreciado, pessoas formadas da pior maneira possível, um analfabetismo funcional secular, não tem interesse nenhum em educação de massa. Aí você dá um instrumento de auto-organização e autocomunicação, o que se comunica? Lixo. Todo mundo nadando no lixo. É o que a gente está vendo agora. As pessoas estão começando a preferir acreditar nisso, porque também é mais rápido, é mais simples, é mais fácil, é uma solução, vai resolver. Tá vendo? É isso. Ó. E mais uma vez, a pessoa, aquilo que ela sempre soube. Quando chega uma fake news, ela fala: ah, olha aí, é isso mesmo. Tá vendo? É o que eu achava. Tem essa industriazinha da fake news, que de boba não tem nada, eu acho que vai muito de encontro ao que a pessoa quer ouvir.
Né? Eu que estou aqui fazendo, e tem pessoas, não se engane, tem pessoas que... É isso, esse é o ponto. Né? Tem um monte de gente que trabalha fazendo fake news de verdade. Porque a pessoa achou que era só o tiozão do WhatsApp. Não. É um sujeito que olha e fala assim, o que o MC, que o Leandro, que é um cara que vota no partido tal, quer ouvir? Como é que eu junto todas as expectativas dele? Não, existe uma análise fake news. de programação, claro, que ela sabe quantas vezes ela precisa te enviar uma determinada informação para que você mude a sua própria opinião. Que tendência você tem para te vender um candidato ou um produto, mesmo. saca? Porque por trás disso tudo está o processo do Big Data. Para quem não sabe o Big Data é o cruzamento de dados de todas as plataformas digitais que você usa. Elas se comunicam, vão somando todos os seus dados. Isso tem um perfil que é de uma precisão sobre você, que aí te oferece as informações que você quer. Mas também de uma desonestidade louca, porque você acaba influenciando a pessoa de uma maneira desonesta, na minha opinião. Sim. Né? Porque você vai empurrando aquela pessoa para um lado e fazendo isso de uma maneira proposital. A chave é esse, né? É o efeito de honestidade com uma lógica de desonestidade por trás. É o seguinte, a gente falou aqui, mas queremos saber, e você? O que acha disso tudo? Comenta aqui embaixo e não deixe esse debate acabar assim. E para chamar mais gente para cá, curte, compartilha, semana que vem tem mais. Se inscreve e ativa a notificação que a gente avisa quando entrar um vídeo novo aqui no canal. Firmeza? Paz.